Olha, no Dia Nacional do Diabetes, a gente não poderia deixar passar em branco, e principalmente nós que trazemos tantos profissionais aqui para o nosso programa, tanto advogados como também nutricionistas e outros profissionais. Somos um programa que realmente nos dedicamos a trazer médicos que cuidam verdadeiramente da saúde das pessoas. E nutricionistas e advogados a gente recebe demais aqui no nosso programa. Mas hoje nós estamos recebendo uma advogada que também sente na pele o diabetes, não é verdade? Que é a nossa querida Amanda Moura, sim, que além de ser advogada, também é diabética. E está aqui hoje justamente representando esse público. E tão jovem, não é isso? E linda. E estamos aqui também com a nossa queridíssima Amanda Lira, que é nutricionista. A gente já teve o prazer de trazê-la aqui para o programa, especialista em diabetes. Hoje nós viemos falar um pouco sobre esta situação, este momento para alguns, mas para outros, para a vida toda, né? Então a gente não pode deixar passar em branco. E a nossa advogada que passa por essa situação já pode falar um pouco para a gente da importância das pessoas se prevenirem, mas também da importância das pessoas saberem que algumas pessoas, por mais que elas previnam, elas talvez já tenham ali a diabetes, né? Sim, porque existem dois tipos de diabetes, né? A minha, tipo 1, a doença autoimune, já estou com 16 anos de diagnóstico. Foi um diagnóstico difícil, porque eu passei pela UTI, quase morri, foram 7 dias. E depois que você descobre o diagnóstico, vem uma outra fase, que é a aceitação. Até você ter essa aceitação de conviver com a doença, demora um prazo. Eu falo muito isso para as mães que eu atendo. Tem essa fase de aceitação, mas depois que você aceita, que você convive com ela, se torna mais leve, porque não é uma luta de um dia sim e outro não, é uma luta de todos os dias. E que você sabe que essa luta não é só você que enfrenta. Aí quando você começa a perceber que tem mais pessoas como você que estão passando pela mesma situação, isso de uma certa forma vai te dando força e ao mesmo tempo você vai percebendo que você vai ter que viver, conviver e saber realmente se cuidar. Exatamente. E eu vejo que você se emociona. Sim. Eu vejo que você se emociona falando sobre esse assunto, porque né? Porque a diabetes, para mim, virou um propósito de vida. Amém. Virou transformar vidas além da minha. Eu vim para o direito da saúde por uma dor própria. Eu estava grávida e tinha que meu filho nascer bem. Meu único objetivo, meu único propósito naquele momento era trazer o meu filho sem nenhuma complicação. E aí surgiu a bomba de insulina, a prescrição da bomba. E é um tratamento muito caro, então eu judicializei, consegui a minha bomba. Amém. Meu filho nasceu sem nenhum risco, sem hipoglicemia. E como eu vi que a bomba transformou a minha vida ali na gravidez, eu instalei a bomba, 3 dias depois eu tive paz na minha gravidez. E como eu consegui ter aquilo, eu disse assim, poxa, eu posso levar isso para outras pessoas. Então realmente não é só vestir a camisa azul, que eu estou aqui de azul, mas é vestir o propósito de transformação. E o símbolo do diabetes... E é vestir na prática, né? Porque tem pessoas que só falam, mas não fazem nada. E o símbolo do diabetes é um círculo. O que é esse círculo? É a união. Porque a união de todos os diabéticos, um está transformando a vida do outro. Porque a vida não é só o direito, não é só a nutrição. O diabético também precisa de apoio psicológico, mental. E quando você tem esse círculo de apoio, que aí é o círculo, você fica mais unido, mais munido de forças para poder lutar todos os dias. Nossa, doutora, como é bom ouvir tua fala. Como é bom a gente saber que, diante dessa situação, por mais difícil, porque quando a gente vê seus olhos lacrimejando e a gente vê que você está nesse propósito, mas a gente percebe o quê? Talvez você não fosse essa advogada que você é. Talvez você não tivesse chegado para, talvez, ajudar tantas outras pessoas e sentir na pele o que você sentiu. Porque, infelizmente, não é todo mundo que sente na pele se não tiver vivido. Sim. Né? As pessoas não têm noção. E aí, quando a gente vê uma advogada que veste essa camisa e que passa essa informação e que quem está em casa agora percebe, eu não estou sozinha e eu sei que tem profissionais à altura que se prepararam e que também leva exemplos e leva informações, porque às vezes falta informação, não é verdade, doutora? Muita informação, muita falta de informação, diagnóstico, ajuda.
hipoglicemias é sério, é o que eu sempre explico, porque você está... Qual é a urgência do diabético? É a urgência todos os dias, porque eu estou aqui bem conversando, mas eu posso ter uma hipoglicemia, cair, ficar sem voz, sem caminhar. Eu já tive isso várias vezes. O meu filho, quando tinha 3 anos, começou a jogar açúcar no meu rosto, porque eu estava numa crise de hipoglicemia, deitada numa cama, sem falar, sem caminhar. E ele pequenininho, a menina que estava olhando ele, disse assim, eu acho que ela ficou com medo também, disse assim, joga lá, Henrique. O Henrique começou a jogar açúcar no meu rosto. Então, assim, são episódios que você vive que vão te dando força para você viver. Hoje eu levo essa diabetes, quem me conhece, quem convive comigo, eu levo de uma forma leve. Muitos adolescentes têm o receio de usar a bomba de insulina, ela está aqui, porque acha que não quer um aparelho ligado no corpo. Gente, eu sou tão feliz, o nome dela é Maria Joaquina. Ai, que linda! Com a minha bomba de uma forma muito feliz. Isso aqui não é comodidade, como muitos juízes querem negar a bomba, dizendo que é uma comodidade. Não, isso aqui é segurança, é qualidade de vida. É você ser alarmado. À noite eu estou dormindo, ela está no modo vibração. Se eu não acordar ela vibrando, ela vai apitar até eu acordar e resolver aquele problema. Seja uma hipo, seja uma hiper. Então, isso é que a gente deve sempre buscar e não cruzar os braços com as negativas, seja negativa do SUS, do plano de saúde, é lutar mesmo, porque pode demorar. Sim, eu nunca digo prazo, mas você consegue. E quando você instala, quando você começa a conviver, muda a sua rotina e muda a sua vida. Que linda história vivenciada e com certeza mostrada para o público nesse exato momento. E aí a gente conversa agora um pouquinho com a nossa querida Amanda. Amanda Lira, esse depoimento, estas informações da nossa advogada, de tudo isso que ela viveu, esse momento emocionante dela, que hoje ela tem um filhinho dela aí maravilhoso do lado dela, que também, num determinado momento, salvou a vida dela, esteve ali participando. Como falar desses sintomas e do próprio diagnóstico? O que as pessoas precisam entender sobre o diabetes? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer é nosso. Olha, a questão do diagnóstico, o diagnóstico de diabetes, ele não vem escancarado ali. Sim. Ele já vem apresentando há algum tempo, e aí aqui a pessoa ela vai perceber. Então, assim, quando você... principalmente crianças, né? Que eu trabalho muito com o público de crianças e adolescentes. A criança que volta a fazer xixi na cama, a criança que bebe muita água, às vezes até aqui no nosso estado é confundido com a questão da sede, porque nosso estado é muito quente. Então, naquele períodozinho que é o que a gente chama de berra-bro, que é muito quente, tem a questão da beber muita água. Então, não pode ser confundido. Também tem a questão de tonturas, perda de peso aparente. Então, são pequenos sintomas que eles vão aparecendo no dia a dia, mas que a família ela precisa estar atenta a isso, né? E na questão dos adultos também, a questão da fraqueza, né, tonturas. E aí, os sintomas do diabetes, eles não apareceu hoje, ela já vem há algum tempo modificando o seu organismo e aí, com o tempo, ela vai aparecendo. Muito interessante. Como é feito esse monitoramento da glicemia? Ele é feito de várias maneiras, né? Mas o principal, que é o padrão ouro, que a gente chama, é a ponta de dedo, né? Fazer a ponta de dedo no glicosímetro. Hoje existe, né, a tecnologia e veio para ajudar as pessoas com diabetes, aquela tecnologia maravilhosa, com os monitoramentos de glicose contínua, que a gente chama de sensores de glicose. Então, tem vários no mercado que podem ajudar a pessoa a fazer a monitoração. Mas o padrão ouro é a ponta de dedo. Então, você sempre está ali monitorando, fazendo em jejum, que é o principal valor ali para você saber como é que vai ser seu dia, se está muito alto, se está baixa. Então, daqui ao ponto de partida é a sua monitorização de manhã, de jejum. Então, pronto, é o horário para se fazer essa medição. É o principal, né? E sempre 2 horas após as refeições também dá um norte para você. Muito bom. Quando você fala assim, a gente chama atenção para a população que tem uma saúde, que tem uma condição de ter uma qualidade de vida no dia a dia, muitas vezes brinca com essa saúde. Como nutricionista, como é que a gente pode abrir os olhos daquela pessoa que tem uma vida inteira de paz e, de repente, ela busca pelo problema?
Olha, bem... É porque a gente tem que falar assim também. Tem gente que está lutando para não ter e tem gente que parece que não está dando nenhuma importância, né? Infelizmente, só vão dar importância quando já está bem avançado. Né? Tem alguns pacientes que eles... o principal, como eu falei, é a questão da ponta de dedo. Eles não fazem. E aí fica complicado de nós profissionais ajudar, porque se não tem uma noção de como anda a glicemia, se não tem noção de como está aquela alimentação, de como está aquela vida da pessoa, nós como profissional não temos como ajudar. A pessoa mesmo tem que começar a se ajudar, como hoje é o Dia Nacional, é conscientização. Você precisa se conscientizar que não é uma vida de... bloqueios, de se privar. Mas é uma vida, você vai ter uma vida normal, vai ter coisas diferentes, tipo fazer a ponta de dedo, comer uma alimentação diferente, mas não é se privar. Isso, e nós estamos falando dos diabéticos, mas a gente está falando daqueles que também não têm. A gente está falando daqueles que não têm. E aí a gente chama a atenção da importância desse tratamento, mas aí a gente chama a atenção dos pais e das mães. Porque aquela criança, ela é alimentada por estes, por pai e por mãe. E às vezes a criança na infância dela, ela come coisas que talvez ela nem quisesse comer. Ela se alimenta do que ela nem escolheu se alimentar. Então esse alerta também, até para a nossa advogada, tem que vir dos pais. Hoje você tem um filho, graças a Deus, veio com saúde, não veio com problema nenhum, né? Mas assim, qual é a sua maior preocupação como mãe hoje e o que, não só como advogada, mas também como uma pessoa que passa por esse momento e que está se cuidando todos os dias, o que você costuma fazer de tão positivo e ao mesmo tempo alertar seu filho? Meu filho, desde sempre, a gente tem aquela introdução alimentar. Então, até 1 ano sem açúcar, seguir todos os parâmetros. Hoje, meu filho vive uma alimentação em casa, regrada, balanceada, dentro das escolhas dele, né? O arroz, o feijão, a carne, a verdura ele já deixou, mas come a fruta. E os lanches da escola sempre os mais saudáveis possíveis. Mas, claro, eu não privo o meu filho de ter uma infância. De ir no aniversário poder tomar um copo de refrigerante. Eu não privo ele disso, até porque eu não me privo também. Tudo com muita moderação. Com muita moderação. Eu como meu doce, eu amo doce. Como meu doce, aplico minha insulina, digo, esse doce vale essa unidade de insulina. Vale. Então, assim, isso é viver com paz, com tranquilidade. Consciente. Eu sei que para comer aquele doce eu posso comer. Existem muitos mitos. Mitos de que o diabético é por conta do açúcar demais. Não é isso. Bom a gente falar sobre isso. Não é isso, porque o diabético tipo 1 é uma doença genética, é uma doença autoimune, que você pode ser, é mais comum na infância, mas pode ser na minha fase, como eu descobri aos 24 anos, uma UTI com uma cetoacidose diabética. Então existe tudo isso. E não é por conta do consumo de açúcar. É porque eu tinha já uma predisposição para ter. Mas existe o diabético tipo 2, esse sim, é a alimentação errada, é consumo excessivo de açúcar, é falta de atividade física e esses entram nessa prevenção, que é justamente se cuidar a alimentação para não ter a diabetes. É aquela história do pré-diabético, né? Que quando você chega nessa situação é o susto. É o medo. E ali ou você se posiciona ou você vai ter problemas. Não é isso? Ou desanda. Ou desanda. Então, às vezes, precisa desse alerta para que as pessoas se liguem a fazer exercício, a se cuidar mais, a mudar o comportamento. E muitos ainda falam assim, é só pré-diabetes. É só uma pré-diabetes. O pré-diabetes já é a condição, eu já digo que nem é pré, gente, eu já digo que é o diabetes, porque se já chegou nesse estado de já estar modificando o organismo, então o que significa? Sua alimentação já está indo ruim, você não está fazendo atividade física, você está dormindo muito, muito mal, crises de ansiedade, tudo isso afeta, o seu emocional afeta muito. Então, se já está alterando, então algo de errado já está acontecendo. Então, você já tem que partir daí, não vou chegar a avançar. Porque se chega ao estado avançado, já o diabetes, como a gente chama, né? Então, tem várias... O que pode acontecer se você não cuidar? Visão embaçada, pode ter as neuropatias, né?
os dedos da mão e do pé ali formigando, pode chegar futuramente, que Deus me livre, a uma amputação que é muito grande aqui no Piauí, né? Temos muitos dados de amputação aqui no Piauí, então não podemos deixar chegar a esse estado. Então, muita gente se entrega, é só o pré-diabetes, não vai dar em nada, é pouca coisa. Não é, gente. Então, se cuidem de já, para não chegar nem nesse estado do pré. Pronto, Né? E o que dizer para as mães, já que você é uma nutricionista que sempre está lidando principalmente com as nossas crianças? Olha, é bem complicado, porque tem muitas mães, tem muitas pacientes que elas fazem tudo ao pé da letra e dá certo. Tem outras mães que elas já deixam um pouco a desejar na questão de liberar para a criança. Como eu sempre falo, eu não excluo nada. Eu deixo a criança livre, uma infância, ela ter infância. Ela pode comer o que quiser, só que a criança come o que os pais colocam dentro de casa. Então, se você colocar alimentação saudável, a criança vai comer alimentação saudável. Muito bom. Então, é sempre tentar fazer essa rotina da criança o mais leve possível. Não é questão de proibição. Como ela fala, do docinho. Tem mães que, eu não vou levar meu filho para a festa porque eu não quero que ele coma bolo, eu não quero que ele coma brigadeiro, eu tenho medo. Não precisa ter esse medo. Com a orientação certa, ele vai conseguir, ele come ali o que ele quiser. Inclusive, a nossa advogada disse tudo. A importância de você ter o controle e a importância verdadeiramente de você fazer o tratamento da forma correta, né? Exatamente, o tratamento da forma correta, usar os dispositivos médicos que temos hoje, utilizar a contagem de carboidrato da alimentação. E essa contagem de carboidrato já está justamente ligada no bolo de correção. O que é isso? O diabético, tudo que come, ele tem que corrigir. Porque até um ovo que a gente come, a gente pensa que não tem carboidrato, tem. Então, tudo se transforma em açúcar no nosso organismo. E não só a alimentação. Tem o fenômeno do alvorecer, que ao acordar, o nosso organismo libera hormônios, que a gente precisa tomar insulina. Eu malho todos os dias, 5h30 da manhã, e eu vou em jejum. E muita gente... Mas você é diabética, pode treinar em jejum? Posso, inclusive minha glicemia está alta naquele momento e eu fazer 40 minutos de esteira vai controlar a minha glicemia durante todo o dia. Então são mitos que a desinformação é muito grande e mitos gerados na cabeça das pessoas. A hipoglicemia é falta de comida, eu estava conversando. E não é falta de comida, é excesso de insulina. E quando você descobre que é excesso de insulina, você começa a se corrigir e ter menos hipoglicemia. E aí tem que alimentar de 3 em 3 horas, não precisa. Se a dosagem da insulina estiver correta, você não precisa estar de 3 em 3 horas se alimentando, a não ser que seja uma necessidade nutricional. Mas não por conta do diabetes. E aí aqui muito orgulhosa de trazer uma advogada maravilhosa, uma nutricionista tão boa e a gente poder falar e alertar a população. E você tá ótima mesmo, você tá linda. E eu acho que da forma como você conduz tudo isso na sua vida, com certeza é fazer com que outras pessoas tenham mais e mais qualidade de vida. E que bom que você é uma advogada. Que maravilha, né? Sim. E aí, complementando aqui um pouco, aí que entra a questão da contagem de carboidratos. Se você sabe fazer o cálculo certinho, você não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas, com medo ali, né, de baixar. Você come, para quem é o diabetes tipo 1, na verdade, né, que precisa da insulina, come e aplica ali aquela quantidade necessária, para aquela quantidade. Então... Maravilha. Primeiro eu quero parabenizar as duas. Parabéns para você. Fiquei encantada aqui com essa entrevista. Chega, eu estou aqui só olhando e admirando. E dizer para você que está em casa, que se você quer mais informações, se você quer ter exemplos que possam somar na sua vida, busque essas mulheres maravilhosas. Eu queria que você deixasse seu Instagram e que você fosse força, a força da mulher, dos homens, das pessoas, em levar muitas informações para as redes sociais. A mensagem que eu deixo hoje, nesse dia, é que diabetes pode ser leve. E deve ser leve para a gente poder conviver de uma forma mais harmônica na nossa vida. E hoje eu vivo dessa forma. Por muitas vezes eu perguntei, meu Deus, por que eu? Por que eu com esse diagnóstico? E hoje eu digo, Senhor, obrigada. Me ajude a carregar a minha cruz. Porque a gente tem essas cruzes para a gente carregar e essa é só mais uma, não é a única na minha vida. Então, meu Instagram é Amanda Moura,
2A.adv. Lá eu mostro a minha rotina, eu mostro que eu posso tomar meu vinho, que eu posso comer meu brigadeiro, que eu sou mãe de uma criança linda. E é isso, sempre que uma mãe me procura de um adolescente, eu digo, cuide dela agora, porque se você cuidar e ela tiver um bom controle glicêmico, ela vai poder ser mãe, vai ter uma vida normal. Muito E bom. é isso que a gente busca. Então, no Dia Nacional do Diabetes, eu digo que a gente, unido, podemos conseguir muitas coisas e eu estou aqui para ajudar. Quem quiser tirar informações, pode me perguntar lá, que eu tenho o maior prazer em ajudar. Obrigada, tá, minha linda? E você, querida Amanda? Hoje, né, neste dia, né, eu quero conscientizar, né, você adulto, mãe, pai, que tem um familiar, que você sente na pele também que tem o diabetes, atenção, tenha atenção. Né? Então, tente gerenciar o melhor possível ao seu dia a dia, tente tornar o seu dia a dia mais leve. Que com a leveza a gente consegue fazer qualquer coisa, realizar qualquer coisa. Obrigada às duas, tá bom?